E o treinador Dorival Júnior pediu pelo menos 4 reforços ao novo executivo de futebol, Marcelo Paz, após nova proposta de clube italiano. O Corinthians definiu valores milionários para negociar o atacante Yuri Alberto e após ter o transfer ban revogado pela FIFA, o Corinthians ainda corre riscos de outras punições. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o alerta que o Corinthians tem devido ao risco de sofrer outros transfer bans. O Corinthians finalmente, após quase 5 meses, teve o transfer ban imposto pela FIFA em agosto de 2025 revogado. Mais precisamente, o Corinthians se livrou da punição na última sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Punição que o Corinthians sofreu por não ter pago pela compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, e aí o Timão teve que simplesmente pagar mais de 41 milhões de reais ao clube mexicano à vista para poder ter a liberação. Agora o Corinthians está liberado novamente para poder registrar novos jogadores. O Corinthians está liberado para ir ao mercado na busca de reforços, mas a situação, a tranquilidade, aliás, pode ser temporária. Por quê? O Corinthians tem outros casos na Corte Arbitral do Esporte que a qualquer momento pode acontecer o veredito final e o Corinthians ser condenado e sofrer outros transfer bans. Quais são? Rodrigo Garro, cerca de 25 milhões de reais que o Corinthians necessita já começar a correr atrás para poder resolver. Também pela compra dos volantes, o Charles e também o Martínez, 8 milhões de reais cada um, os dois somando 16 milhões, além do Corinthians ainda dever quase 7 milhões de reais à equipe do Shakhtar Donetsk pelos empréstimos anteriores do volante Maicon, que já foi embora. Então, esses são os casos que estão no caso. A qualquer momento, o Corinthians pode sofrer a condenação final. O Corinthians ainda não pagou, por exemplo, pelo Kaká, pelo Alex Santana, mas desses jogadores o Timão ainda não foi condenado na FIFA para depois recorrer ao caso. Então, quase 50 milhões de reais que o Corinthians tem em pendências para resolver e não sofrer outros transfer bans. E a diretoria vai começar a correr atrás desses jogadores, das equipes desses jogadores, para evitar uma nova punição. A minha opinião quanto a esses outros riscos de transfer bans que o Corinthians tem é a seguinte: eu falo transfer bans porque não é apenas um jogador. Estamos falando do Garro, do Charles, do Martínez e também do Maicon. Desses 4 jogadores, o Corinthians já foi condenado na FIFA e recorreu ao CAS. A qualquer momento o CAS pode dar o veredito final. Vindo a condenação do CAS, aí é somente os ex-clubes desses jogadores acionarem a FIFA que o Corinthians estará novamente com transfer ban ou transfer bans. Então, ao meu ponto de vista, já era para a diretoria do Corinthians estar resolvendo isso com antecedência. Eu acredito que algumas conversas já estão acontecendo, porque deixar para a última hora, esperar de ser revogado um transfer ban para depois correr atrás de algo que já está há um tempo, quem não garante que de repente o presidente do Tadieres, o Andrés Fassi, que já criticou o Corinthians várias vezes, não estava esperando esse transfer ban ser revogado para começar a fazer pressão. Enfim, esses dias nos livramos também do transfer ban da CNRD, então é a gestão Osmar Stabile que vem sofrendo aí e, ao meu ponto de vista, não vem conduzindo da forma correta essas questões envolvendo transfer bans. Então, tomara que a diretoria seja eficiente dessa vez e já resolva todos esses casos antes que novas punições acabam vindo. E agora vamos falar sobre os valores milionários que o Corinthians quer para vender o atacante Yuri Alberto, e podemos afirmar que essa é uma das grandes primeiras ações
que o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, está fazendo dentro do Corinthians. Conforme acompanhamos nas últimas horas, o Corinthians acabou recebendo outra proposta do futebol italiano pelo atacante Yuri Alberto, dessa vez da Lazio, cerca de 140 milhões de reais, proposta que já foi recusada pela diretoria do Corinthians, mas a Lazio está preparando uma nova proposta pelo jogador. Yuri Alberto, que apareceu pela primeira vez no CT Dr. Joaquim Grava nessa temporada 2026, na última sexta-feira, dia 9, jogador que foi até a Itália, passou os últimos dias os primeiros dias do ano na Itália, resolvendo questões de suas documentações, tirando a sua cidadania italiana, e chegou ao Corinthians, mal começou a treinar e tivemos essa informação da proposta que o Corinthians recebeu da Lazio por ele. Mediante a proposta que recebeu da Roma no ano passado, na casa de 190 milhões, e agora essa proposta de 140 milhões da Lazio, ou seja, uma proposta menor, o Corinthians, através do novo executivo de futebol Marcelo Paz, definiu os valores para aceitar vender o Yuri Alberto. Na verdade, o Corinthians quer 40 milhões de euros pelo jogador. Algo na casa de 250 milhões de reais. Tudo depende da cotação do euro. Por que o Corinthians está pedindo esses valores? Porque o Timão só tem 50% dos direitos dele. Se hoje o Corinthians vender o Yuri por 250 milhões, o Corinthians vai ficar com 125 e ainda terá que abrir mão de mais 12 milhões, 10% que o Timão terá que pagar ao agente do jogador. Então, Marcelo Paz definiu que o Yuri Alberto não sairá por valores que não sejam compensatórios para o clube. Minha opinião quanto a essa decisão do novo executivo de futebol Marcelo Paz em aceitar vender o Yuri somente por 40 milhões de euros é a seguinte. Primeiramente, eu vou ser bem sincero com vocês. Chegar uma proposta ali na casa de 30 milhões ou pouco acima, vamos colocar aí 200, 210 milhões, eu acho que o Corinthians acaba entregando. Por quê? Pela necessidade financeira que o clube tem. Absolutamente, que não estou afirmando nada aqui, é uma questão de opinião. Confio no trabalho que o Marcelo Paz está tentando fazer. Só pelo fato do mercado saber que o Corinthians não vai aceitar vender por valores baixos, isso já é importante, isso valoriza o clube. Chega de vender jogadores baratos. Então, importantíssima essa decisão do novo executivo de futebol. É isso mesmo, tem que valorizar os nossos jogadores. E aquela questão, sabemos que o Yuri quer ir para o futebol europeu, é o desejo do jogador, chegou o momento dele de voltar para a Europa, mas não são os interesses do jogador que terá que ser colocado em primeiro plano, e sim do Corinthians. Então, quando chegar uma proposta que for compensatória para o nosso timão, aí o Corinthians vai vender, mas essas propostas aí na casa de 110, 120, 130, 40 milhões de reais, o timão, através agora do novo executivo de futebol, não aceitará negociar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços, a busca de reforços do Corinthians depois da revogação do transfer ban. O treinador Dorival Júnior quer pelo menos 4 reforços, 4 contratações, e o novo executivo de futebol Marcelo Paz vai tentar preparar esse pedido que o nosso treinador, na verdade o Dorival, vê com muita necessidade no atual elenco. Finalmente, o Corinthians conseguiu derrubar o transfer ban da FIFA, que estava desde agosto do ano passado. Então, a partir de agora, o Corinthians vai intensificar as buscas por contratações. O Dorival tem carências. A ideia inicial do Dorival é pelo menos 4 reforços. Só que, por exemplo, se aparecerem outras oportunidades de mercado e o Corinthians tiver condições de contratar, outros jogadores, contratações a mais, poderão chegar. Por exemplo, o Corinthians contratou o Gabriel Paulista, pode ser anunciado a qualquer momento. E o Gabriel Paulista nem está nessa lista de 4 contratações. Quais são as carências que o Dorival
enxerga, por exemplo, lateral direito, um reserva para o Mateuzinho, substituto para o Maicon, está sendo tratado como prioridade, mais um meio-campista, um armador, um construtor de jogadas e atacante ou até atacantes, aqueles abertos pelos lados do campo que o Dorival sempre pede, e dependendo se o Yuri não ficar, também um centroavante, um jogador com mais característica de área. Então, 4 reforços é o mínimo que o Dorival quer e o Marcelo Paz terá que ir em busca. Agora, algo que chama a atenção, nomes. Toda hora surge um nome ligado ao Corinthians, que o Corinthians consultou, que o Corinthians buscou. Então vou tentar atualizar vocês da melhor maneira possível e também para não ficar toda hora colocando nomes ligados ao Corinthians, porque senão daqui a pouco o Corinthians vai contratar 150 jogadores do tanto de nomes que acabam surgindo. Mas também é preciso buscar vários jogadores para tentar contratar alguns, e o Corinthians tem dificuldades no mercado, principalmente as questões financeiras. Vou colocar para vocês os que surgiram nas últimas horas. Por exemplo, na coletiva de apresentação, o Marcelo Paz falou sobre o Mandaca, falou sobre o Dieguinho do Ceará, o Mandaca do Juventude, que é cria do Terrão, e o Santiago Arias, lateral direito, que não ficará no Bahia. Só que ele falou que não existem negociações ainda. Além desses nomes citados pelo executivo de futebol, surgiu também o Alan, volante, que pertence ao Flamengo. Há quem diga que o Corinthians está tentando o empréstimo do jogador com valor de compra fixado junto ao Flamengo. Não é negociação fácil. E o Alan, que teve boa passagem pelo Atlético Mineiro, aliás, foi muito bem no Atlético Mineiro, mas no Flamengo não conseguiu ir bem. Surgiu também um jogador que, outro cria do Terrão, o Matheus Pereira, que está na equipe do Fortaleza. Aí é jogador que o Marcelo Paz conhece. Matheus Pereira, Copa São Paulo 2016, tentou cavadinha, depois de marcar gol na final da competição, acabou sendo criticado, fez parte do grupo campeão paulista de 2015. Na época que chegou os profissionais do Timão, tinha apenas 17 anos, um jogador que era considerado muito promissor, deixou o Corinthians e foi para a Itália, depois passou pelo time B do Barcelona e hoje tenta reencontrar seu futebol e foi muito bem no Brasileirão pela equipe do Fortaleza. Então, além desses nomes, tem jogadores que sempre surgem, como o Michael, o Cebolinha. Surgiu também há algum tempo atrás o Pierre, bom volante da equipe do Fortaleza. Pochettino, que é um jogador que acaba chamando muita atenção. Para o ataque já é mais complicado. Sabemos que o mercado tem pouquíssimos jogadores e principalmente oportunidades de mercado, que é o que o Corinthians precisa. Mas, por exemplo, surgiu alguns dias atrás o nome do Claudinho, que é outro jogador, cria do Terrão, que fez sucesso na equipe do Bragantino, depois foi para a equipe do Zenit e hoje está no Al Saad do Catar. Há quem diga que o Claudinho é uma das prioridades também que o Dorival pediu para o Corinthians tentar o empréstimo do jogador, mas sabemos que é uma negociação muito difícil. Então, é o que eu disse a vocês, 4 reforços pelo menos é o que o Dorival quer. Se pintarem outras oportunidades, o Corinthians vai tentar contratar, então a partir de agora é o Corinthians que vai com tudo, iniciando a busca por reforços. O Dorival quer um pacotão de reforços e o Marcelo Paz vai tentar atender às necessidades do treinador. A minha opinião quanto a esses 4 reforços, pelo menos que o Dorival quer, é a seguinte: eu só fico preocupado com a eficiência das contratações. E é aí que eu confio no trabalho do Marcelo Paz. Por exemplo, o Corinthians não cabe mais jogadores caros e que não rendem. Quanto aos nomes, vamos falar das últimas horas. Alan, jogador do Flamengo. Ao meu ponto de vista, vale muito mais a pena dar oportunidades, mais oportunidades ao André Luiz e também o Luiz Gustavo Bahia, jogadores que nós já temos no atual elenco. Para a lateral direita, Santiago Arias, que surgiu nas últimas horas, também surgiu o Saravia há algum tempo atrás, jogadores livres do mercado, então eu acredito que se algum deles avançar, eu não sei se existe até uma preferência do treinador. O Matheus Pereira, que é cria do Terrão, é bom jogador, canhoto, muito técnico. Eu, particularmente, essa questão de ficar repatriando os jogadores que foram embora da base, além do Matheus Pereira, surgiu também o Mandaca. Isso demonstra
que realmente aconteceram muitas falhas ali naquela transição final base e profissional. Claudinho, acho que seria um sonho de qualquer um, mas é até difícil ficar falando do Claudinho. Eu, particularmente, nem gosto de ficar tocando no assunto. Jogador muito caro e também fez parte de um dos maiores vexames da história do Corinthians. O Claudinho, qualquer dia desses eu conto a história para vocês, mas eu acho complicado. Enfim, fato é, nomes é o que eu falei para vocês. Eu vou tentar atualizar o máximo possível para não ficar toda hora aqui trazendo nomes de jogadores. Eu particularmente gosto do Dieguinho do Ceará. Para mim, sinceramente, é um jogador que não seria difícil contratar e é um jogador que atenderia às necessidades. O Dorival quer um substituto para o Maicon urgentemente, então vamos colocar aí como as necessidades: lateral direito, volante, um armador, meio-campista, construtor de jogadas e atacante. Se surgirem mais oportunidades e forem viáveis ao clube, absolutamente que o Marcelo Paz vai tentar. Então, é o Corinthians que agora, sem o transfer ban, vai intensificar as buscas. O Dorival quer 4 reforços e o Marcelo Paz vai tentar preparar essas 4 contratações para ele, ou mais, se for possível. Qualquer novidade, nós vamos atualizando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dos outros riscos que o Corinthians tem de transfer bans? Será que a diretoria vai resolver? E quanto valores milionários pelo Yuri Alberto? Vocês acreditam que a diretoria do Timão vai conseguir vender o nosso camisa 9 por valores satisfatórios para o clube? E quanto à busca por reforço, Dorival quer pelo menos 4 contratações. Vocês acreditam que o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, conseguirá ser eficiente no mercado, com o Corinthians tendo problemas principalmente financeiros para contratações? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!